Eu quero compartilhar, de fato, o poder dos detalhes. Talvez você que está aqui na sala, você fala assim, poxa, André, o detalhe, o que quer dizer esse detalhe? O detalhe, de fato, ele pode separar você de desistir ou seguir adiante. Isso é muito complicado, porque eu vi pessoas que, às vezes, por causa de um detalhe, acabou desistindo. Não só aqui, mas em outros negócios também que eu passei. E foi aí que eu aprendi, né, que, de fato, o detalhe, né, o detalhe ele é muito importante. Por que eu falo isso? E vou ser bem breve aqui na minha fala de hoje, porque quando eu entrei nesse negócio, né, eu enxerguei, não ali naquele momento, eu estava enxergando o que viria lá na frente. E por causa de um detalhe, lá no passado, eu deixei de desenvolver grandes negócios. Por causa de um pequeno detalhe, eu deixei de participar de uma grande oportunidade. E me arrependi, né? Passou um tempo depois, me arrependi. Talvez você que está aqui na sala, você fala, André, eu também já tive a mesma sensação. E quando eu fui convidado para esse negócio, e algo que me chamou a atenção, porque há 3 anos atrás, eu fui convidado para um modelo de negócio semelhante da Alexandria, e por causa de um detalhe eu não desenvolvi. Falei, não, não era aquilo que eu imaginei e tal, e hoje a empresa continua, né? Ela continua, os líderes que fizeram parte estão muito bem, né? Estão praticamente, alguns já fizeram a casa de milhões. E quando eu vim para Alexandria, eu falei, dessa vez eu não vou deixar que o detalhe atrapalhe, né, o meu caminho. E por que eu quero falar isso? Porque eu vejo pessoas, às vezes, sobe uma conta, às vezes não dá certo, e é normal do nosso negócio. Nós tivemos o primeiro mês uma retenção muito grande desse negócio. E por quê? Porque eu não sabia fazer. E como, igual a mim, tem outras pessoas que não sabiam, porque é um negócio novo. Talvez você fez parte de um negócio que era muito semelhante, mas eu vim do mercado de produto, eu vim do mercado de perfumaria, de maquiagem, de óleo essencial, e quando eu venho para Alexandria e começo a desenvolver, eu percebi que talvez eu não poderia deixar que apenas um detalhe poderia estragar o meu futuro. E é isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite. O poder dos detalhes. Se você ficar preso, talvez, você vai desistir. Eu tenho que ser honesto e como a gente está em amigos, entre amigos, hoje é uma noite especial, uma noite de consultores, eu tenho que ser sincero com você. Se você ficar olhando os detalhes, você vai parar. E eu vi muita gente, né? E eu consegui. Por que eu bati o Blue, né? E eu vou compartilhar. Porque eu comecei a mudar totalmente a minha percepção, e eu consegui também pegar alguns líderes e trabalhar essa percepção. Algumas pessoas vieram que tinham um potencial gigante, que foram diamantes, ou duplos, ou triplo em outras companhias, estavam focando numa coisa que talvez naquele momento não seria isso. Né? O que eu quero dizer para vocês? Tem momento que talvez não é aquele momento, você está ali no início, vou subir uma conta, não deu certo, vou subir uma conta e desanima. E talvez você tenha um potencial gigante de desenvolver um marketing, né? De você montar uma equipe, né? Desenvolver um time. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu iniciei na Alexandria, eu também tive essa dificuldade de subir, né? Porque é algo novo. E eu sentei e falei, cara, eu vou fazer algo diferente. Eu vou trabalhar uma equipe, vou desenvolver uma rede, e essa rede, de fato, com o dinheiro que eu ganhar, com 3 meses depois, eu vou começar a fazer um trabalho local na minha cidade. Aproveitar o dinheiro que eu estou ganhando do multinível para investir em melhorias para eu poder desenvolver o meu trabalho local. Foi essa a percepção. Talvez para você é diferente, André. Já comecei, já coloquei conta, já estou ganhando dinheiro, parabéns. Mas tem pessoas que a gente tem que balancear, a gente tem que mostrar que, de fato, talvez o detalhe pode te atrapalhar em seguir em diante. Por isso que eu estou compartilhando essa visão com você. Talvez o teu momento agora não é um momento, e você fica às vezes, por quê? Porque as ferramentas estão sendo ajustadas. A empresa está melhorando a cada dia. Então,
O primeiro ponto, o detalhe pode separar de você de desistir ou seguir adiante. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você, a diferença entre comum e o excepcional está no detalhe. Por quê? Porque o nosso negócio ele tem algo extraordinário, algo que talvez nenhuma empresa tem, né? A estrutura que está sendo montada, a nossa ferramenta de trabalho que está sendo construída é excepcional, assim, o que eu fui ganho para a Alexandria através do nosso aplicativo, algo que eu nunca tinha visto em outro negócio. E isso faz uma diferença. Quando a gente tem, de fato, profissionais por trás desenvolvendo ferramentas e melhorando a cada dia. Isso é um processo. Nós temos aí praticamente 4 meses. Vai desenvolver um aplicativo em 4 meses. Só maluco, né? E daqui a pouco a gente vai passar para o nosso presidente, mas, de fato, você pegar e desenvolver um aplicativo do jeito que está sendo construído e do jeito que as pessoas estão utilizando, imagina, são mais de 26 mil pessoas utilizando todos os dias, subindo proposta, recebendo. Então, ou seja, não é fácil. Nós temos hoje profissionais desenvolvendo em tempo real e subindo em tempo real. Então, isso é um grande diferencial. Eu tive pessoalmente lá em Curitiba, eu pude ver, olhar no olho, né, das pessoas que fazem parte hoje, o corporativo que estão ali por trás da nossa empresa, são pessoas altamente qualificadas, são pessoas que estão buscando sempre o melhor, trabalhando sábado e domingo, e de fato, isso faz um diferencial. Nós temos aí uma estrutura de sistema, né, o nosso CTO, o Marcelino, mostrou para a gente, hoje nós estamos no melhor servidor do mundo, né? Nós temos aí uma retaguarda, né, em questão de estrutura gigante, e o custo que tem por isso é gigante, a empresa paga hoje para se manter ali algo. Então, isso faz uma grande diferença, e é o que eu quero compartilhar com vocês, né? Pequenos ajustes, grandes resultados. A empresa está fazendo pequenos ajustes que vão ser impactantes lá na frente, né? Trazendo de fato, e assim, eu faço um parênteses, eu nunca tive numa empresa de marketing multinível, aonde a empresa, ela colocou em primeiro lugar um conselho para ouvir a rede, para poder ouvir as pessoas, saber de fato o que precisa, o que vocês estão precisando, e isso está sendo feito a cada dia. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente tem que enxergar que o nosso mercado é um mercado gigante, algo que está sendo feito por trás para que a gente possa ver o detalhe em 2028. E eu vou compartilhar com vocês algo que é o mercado. Se você ainda não enxergou isso, eu quero compartilhar em poucos slides aqui o que vem pela frente. 2028, o que vai acontecer nesses próximos anos, mas se você se apegar em pequenos detalhes, você vai desistir. Essa semana eu estive conversando com um líder, falei, cara, você é um cara potencial, irmão, você é um diamante, né? Você já foi um duplo diamante numa empresa, então você tá se perdendo no pequeno detalhe. Você é potencial, você pode crescer, você pode construir uma rede, você pode fazer um time, e você tá parando num pequeno detalhe. E ele falou, poxa, André, não sei se ele está aqui na sala, eu não vou expor o nome da pessoa, mas ele falou, cara, você me abriu aqui os olhos, me falou de algo que eu não estava enxergando, e de fato é. Talvez o teu momento agora, estou sendo bem direto, talvez o teu momento agora não é subir conta, talvez o teu momento é formar equipe, e eu ganho por isso. Qual o problema de eu formar uma equipe? Eu estou ganhando por isso. E talvez lá na frente, com o dinheiro que você ganha da rede, você vai parar e vai montar ferramentas para você buscar todas as empresas que estão na sua cidade. Pensa desse jeito, foi isso que eu fiz. Foi um planejamento junto com o meu parceiro Fabrício, lá do Espírito Santo. Nós fizemos um planejamento de 3 meses e de fato aconteceu dentro desses 3 meses. Mas não para por aí, porque de fato a gente tem que olhar para frente. 2028, olha para frente, 2028, novas fontes renováveis, como a eólica e a solar vão ser 51% da geração de energia em 2028. Nós estamos inseridos num mercado gigante. Não sou eu que estou falando aí, ó, são matérias, CNN falando.
o nosso futuro. Você já ouviu uma reportagem comparando o nosso mercado com, né, energia solar ou energia eólica com outros mercados, né, como a geração de energia através da Angra 3, né, que está lá parada até hoje, gastaram bilhões para poder construir, e se for parar agora no meio do caminho também vai custar bilhões. E o nosso mercado é um mercado que traz, de fato, melhorias para o meio ambiente, né? Porque nós estamos trabalhando com uma energia renovável, né? Então, estou compartilhando com vocês algo que, de fato, as pessoas estão enxergando lá na frente. Pesquisa revela que 76% dos brasileiros desejam adotar energia solar em casa. É o futuro, né? Energia é o futuro. Tudo que nós temos hoje, se você for pensar lá na frente, né? Você tá inserido no melhor mercado. Qual é a grande vantagem de fazer parte desse mercado hoje, André? Poxa, eu não preciso revender. Eu conecto uma vez e vou ficar recebendo todos os meses. Conectei uma conta, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, todos os meses eu vou receber. Além de eu receber ali, né, o valor da minha comissão de entrada, eu posso ficar recebendo enquanto essas pessoas continuarem pagando. Olha que interessante. Sabe, você revender produto todo mês não é fácil. Eu já passei por isso. Eu já tive equipe da gente revender produto. É muito difícil. Talvez você que está aqui veio do produto também, e você sabe o que eu estou dizendo. Então, Brasil poderá acrescentar mais de 100 gigawatts de energia solar em 2028. 76% dos brasileiros gostaria de adotar sistemas de energia solar em suas casas. Avanço acelerado da energia solar até 2028 exigirá leilões anuais de potência, aponta ONS. Estou só passando aqui o que a mídia está apontando e que você pode estar, através desse modelo de negócio que nós estamos inseridos hoje, você poder aproveitar. Brasil terá 90% da adição de solar distribuída na América Latina até 2028. Olha o mercado apontando 2028, 2028. E isso é interessante. Solar deve apresentar 26% da matriz elétrica até 2028. Conta de luz dispara e tem a maior alta em 22 anos. Ou seja, nós temos hoje algo gigante nas nossas mãos e que cada um de vocês possa enxergar e olhar para que você possa ter proveito até 2028. Eu queria passar agora para ele que, de fato, eu estou aprendendo, né, a cada dia, né, tendo a oportunidade, né, eu falo que o nosso presidente é o incansável, que de fato ele não para, é manhã, tarde, noite, mas ele faz isso de uma forma assim que acaba compartilhando, né, a forma com que ele e a equipe, todas as pessoas que estão lá trabalhando sábado e domingo, isso traz para a gente uma motivação. E com certeza, hoje eu estou na melhor empresa de marketing multinível do Brasil. Parabéns a vocês aí que estiveram comigo, e eu quero que você dê palmas agora. Bate palmas aí para a gente receber nosso presidente, CEO Alexandre Brandão. É com você, meu irmão. Tá por aí? Estou aqui, gente. Tudo bem? Prazer estar com vocês. Obrigado e parabéns aí a todos realmente que ganharam, né, o cruzeiro. Vai ser um prazer estar com vocês aí na viagem. A gente vai poder ter um tempo a mais aí para poder conversar, para a gente poder se conhecer melhor. Então, né, para nós aqui vai ser um prazer. E de fato, né, para quem não conseguiu o cruzeiro, a gente agora, né, foco total no resort, né? A gente tem aí, né, para quem bater Blue aí até julho, né? Então a gente tem aí para poder bater a pontuação de 1 milhão em 50% de VME, né? Então, apesar de que você pode bater Blue, né, ou atingir esse 1 milhão de pontos aí em 50% de VME, então a gente tem aí o resort para quem não conseguiu atingir o cruzeiro, né? Vamos lá, acho que tem bastante tempo e tem bastante coisa legal, né, que a gente está fazendo. Então eu realmente gostaria de incentivá-los aí para a gente focar e ter, né, enfim, foco total aí no resort para a gente poder se ver lá, para a gente poder se conhecer melhor. Então, né, conte comigo para que a gente possa fazer isso acontecer. Também queria parabenizar aí para todos, né, aqueles quais bateram Red, bateram Purple, bateram
Blue esse mês, né? Enfim, a gente já tem várias pessoas que atingiram, para quem não sabe, né, as mesmas qualificações em mês anteriores. Eu queria também né, trazer aqui também minhas congratulações ao André Souza, né, que ele bateu Purple também, acabou que ele bateu nos 45, né, do segundo tempo ali, ele acabou não ficando na apresentação, mas ele também bateu Purple, então eu gostaria realmente de parabenizar você, André, pelo teu trabalho aí, cara, porque realmente você tem sido incrível, né, eu acho que todos aí, né, que acabaram batendo, não quero desmerecer aqui, mas de fato, né, eu gostaria de agradecer a todos aí, porque não seria possível construir o que estamos construindo sem vocês. Né? A ideia da apresentação hoje, né, é poder falar um pouco a respeito do nosso futuro, né, de 2028, mostrar um pouco mais, né, da nossa operação aqui, do que a gente está fazendo para construir, para chegar lá, mas de fato, né, esse trabalho ele só é feito e só está sendo feito, né, em função do nosso esforço, do nosso trabalho. Acho que, não, o André comenta ali que o André Nascimento comentou que eu sou incansável. Acho que todos nós aqui somos incansáveis, a rede inteira, né, tem sido talvez a maior experiência. Eu já fiz, assim, honestamente, já fiz coisas muito legais na vida, mas essa tem sido uma das experiências mais interessantes. Né? Para quem não sabe, a gente tem operado aí mais ou menos em 3 meses, tá? Em 3 meses no modelo de rede. Nós hoje já nos tornamos a maior empresa de venda de energia do Brasil. Eu já comentei isso em alguns casos, em algumas apresentações, mas eu acho isso incrível, de verdade. Quem, né, dentro do Brasil conseguiu alcançar esse feito, né? A nossa operação, de verdade, quando a gente conversa, eu já venho desse setor há muitos anos, mas quando a gente conversa com empresas do setor, a galera acha que a gente literalmente está fraudando números, porque o cara fala, cara, é impossível você conseguir. Eu falei, cara, que você não conhece a força da rede, a força das pessoas em construir tudo isso que tem feito. Então, realmente, o nosso trabalho ele tem sido valorizado, né? Talvez vocês não tenham essa percepção, mas todas as empresas do mercado, eles têm olhado para nós, têm olhado a nossa operação, tudo aquilo que a gente está construindo, e de fato, hoje a gente representa 30% das vendas do mercado nacional. Né? Então, assim, o nosso volume hoje é o maior volume individual de uma empresa, tanto para o grupo A quanto para o grupo B, mas assim, de lavada. A gente, hoje, né, os nossos segundos colocados, né, geralmente são empresas do setor, né? Então, no grupo B, é uma empresa já tradicional do setor de energia, né? Ninguém faz rede essas empresas grandes de venda de energia, ninguém opera no modelo de rede. Então, essas operações maiores, né, tanto no grupo B quanto no grupo A, é muito interessante, porque a gente tem fechado realmente, hoje, individualmente, somos a maior empresa, tanto no grupo A quanto no grupo B, de fornecimento de venda de contratos. Né? Então, a gente realmente tem feito um trabalho incrível, fenomenal tudo aquilo que a gente está construindo, porque um dos nossos objetivos, né, para 2028, né, o que eu estou comentando aqui, é justamente deter 30% do mercado nacional. Né? Hoje, a gente já detém 30% das vendas e 30% a 40% das vendas do mercado. Então, é natural, né, que caminhando, a gente acredita muito, né, nessa resiliência. Eu acho que o André falou um pouco sobre isso na apresentação dele. Não adianta nada a gente querer crescer rápido para cair rápido. A nossa ideia é justamente ser perene. Né? E dentro dessa perenidade tem muito trabalho de resiliência. Né? Construir aqui um castelo, ele se constrói tijolo por tijolo, pedra por pedra. E é isso que a gente está fazendo. A gente está colocando tudo isso, né, fixado na rocha, de forma fixa, sólida, né? Porque aqui ninguém está fazendo um castelo de areia, a gente está realmente para construir aqui algo muito relevante. Então esse trabalho, né, do mês após mês, ele vai levando a gente até o nosso objetivo. Então, mantendo, né, e os nossos volumes de venda se mantêm nesse todo aí de 15 mil, 16 mil contratos por mês, e todo mês que passa, e a gente vendendo 30%, 40% do mercado, a gente está fazendo justamente com que o nosso objetivo se concretize. Então, é natural que se a gente realmente continuar isso, né, dentro desse volume, né, ainda que a gente não aumente o nosso volume, só aqui uma curiosidade, né, ainda que a gente só mantenha o que a gente está fazendo, óbvio que a gente quer crescer, quer aumentar as nossas operações, mas ainda que os volumes sejam iguais aos que a gente já tem feito, a tendência é que em 2028, né, se eu tenho 30%, 40% do mercado desse mês, 30% no próximo, 30% no próximo, 30% no próximo, 30% no próximo, a tendência é que em 2028 a gente detenha
30% do mercado. Né? Então, a gente realmente tem feito esse trabalho incrível. Né? Nós, hoje, em 3 meses, conseguimos ser a maior empresa de venda de energia do Brasil. Né? Então, o nosso objetivo, né, em 2028, né, eu até comentei, essa apresentação foi uma apresentação, né, que eu acabei até conversando primeiro com pessoas que são Reds e acima, né, para a gente poder fazer com que esse trabalho realmente pudesse ser impactado, né? Acho que o trabalho que a gente tem construído até 2028, todo mundo falou, cara, acho que é legal a gente poder passar aí para todo mundo, e eu realmente acho isso relevante. Né? E uma das coisas que eu comentei ali, né, é que os nossos objetivos, né, à medida com que a rede realmente tem feito um trabalho excepcional e tem surpreendido, né, porque eu, de fato, não imaginava que nos tornaríamos, eu tinha certeza, plena certeza que a gente realmente faria um trabalho incrível, né, mas nos tornar a maior empresa, e maior empresa de lavada, hoje a gente é 5 vezes maior, né, do que o segundo colocado nos mercados de energia, por exemplo, né, então isso que são empresas do mercado tradicional, mais uma vez, já são empresas de anos que vêm nesse mercado de energia, e a gente em 3 meses simplesmente se tornou 5 vezes maior do que eles. Então é óbvio, né, que se o nosso objetivo ele era realmente ser, né, em 2028, a maior empresa de energia do Brasil, né, a nossa expectativa aumentou, porque a rede fez a gente subir essa régua, e o nosso objetivo hoje, em 2028, é, de fato, nos tornar a maior empresa do Brasil. Né? Até porque muito do que a gente vai falar aqui, né, e vocês sabem, alguns sabem que a gente tem aqui um viés muito forte em termos de mercado de energia e o mercado financeiro. Eu vou entrar nessas nuances aqui à medida que a gente vai falando aqui na nossa apresentação, mas que, se você for perceber e for listar, né, hoje as 10 maiores empresas do Brasil, né, a maioria elas estão ou no mercado de energia ou no mercado financeiro. Então é natural que, se a gente cresce mais do que tudo no Brasil, né, maior do que qualquer operação no Brasil, a gente tem realmente galgado, né, né, realmente um caminho incrível de sucesso, né, de crescimento, realmente de resiliência, de tudo aquilo que a gente tem feito, é natural que nós venhamos a nos tornar a maior empresa do Brasil, né, quiçá do mundo. Outra coisa que eu também vou comentar aqui durante a nossa apresentação. Mas olhando que o nosso objetivo em 2028 é ser a maior empresa do Brasil, né, a gente quer ultrapassar a Petrobras, é uma empresa da área de energia, quer queira, quer não, né, é uma empresa que atua nesse mercado, né, e a tendência é que esse mercado, de fato, ele saia, né, dos combustíveis fósseis, né, como hoje para cada vez mais eletricidade. Então, né, o André comentou um pouco das projeções energéticas, né, do Brasil ao longo desses próximos anos, mas a tendência é que cada vez mais carros elétricos, né, surjam no país, e a tendência é que diminua, né, o consumo de petróleo e aumente o consumo de energia elétrica. Né? Então, isso significa que estamos justamente na posição certa para ocupar a cadeira da Petrobras. Né? Apesar de ser uma baita de uma empresa nacional, com todo respeito, acho que é orgulho para todo mundo, mas nós iremos construir isso e construiremos isso juntos. Né? Então, dentro dessa trajetória, a gente tem plena convicção que estamos com o produto certo, com o time certo, na hora certa, preparados para poder realmente galgar esse caminho de ser a maior empresa do Brasil em 2028. Dentro disso, né, algumas coisas e alguns trajetos a gente vai acabar seguindo até lá, coisas, implementações, novidades que a gente vai ter que colocar, né? Mais uma vez, estamos construindo esse trabalho, né, de fazer um castelo, mas castelo de pedra, né, pedra após pedra. Então a gente está colocando várias pedras nessa operação para que ela fique cada vez mais robusta e sólida. E uma das coisas que a gente quer colocar, né, uma dessas pedras angulares aqui que a gente tem desse trabalho, né, é a área de suporte. Né? A gente sabe que a área de suporte é uma área que demanda muita atenção. Né? Eu realmente eu tenho, né, um grande amigo meu que ele é mestre na área de varejo, né? Ele estuda no Texas, e a gente estava batendo um papo com ele em relação a toda a estrutura de varejo. Ele não vem no mercado de rede, mas é da área de varejo. Aí eu estava conversando com ele e ele falou, cara, o que diferencia uma empresa, né, no varejo que é ótima, prospera, né, e consegue ter resultados fenomenais de uma empresa do varejo mediana, que os sucessos são lentos, se chama suporte. Não tem como você ter uma empresa de varejo que alcance um sucesso, né, fenomenal, sem uma área de suporte adequada. E a gente sabe disso. Né? Só que o nosso mercado é um mercado que eu também, né, entenda, né,
também ao nosso ponto de vista, que o nosso mercado é um mercado novo. Né? O mercado de energia é um mercado novo. Eu não tenho como, ou nós não temos como olhar para o lado e falar, cara, qual empresa desse mercado ela vende o que a gente vende, na velocidade que a gente vende, volume que a gente vende, não existe. Não tem como a gente ter uma referência no mercado, porque nós somos a referência. Nós temos que criar os modelos. Então, às vezes, acaba que alguns processos, eles têm essa metodologia empírica, que eu tenho que testar, e a gente é muito adepto a isso, né? A testar rápido, errar rápido, aprender rápido, corrigir rápido, implementar rápido as melhorias, e é o que a gente sempre trabalha e é aquilo que a gente foca. Então, a área de suporte é uma área que a gente vem aprendendo, né, ao longo desses meses que a gente tem trabalhado, é uma área que já tem melhorado muito, e a gente entendeu que seria o ideal, né, de estrutura de suporte, que é o que a gente já está operando, e ela está sendo incrementada dia após dia, principalmente de pessoas, é que a área de suporte ela seria uma área em que a gente conseguiria direcionar as demandas para especialistas, além de poder atender as pessoas em demandas, né, um pouco mais genéricas. Então, a área de suporte, né, a gente tem uma ferramenta, né, e eu até aconselho a todos, né, que não conhecem, mas que dentro do aplicativo já tem uma ferramenta específica dentro do app para a área de dúvidas, helpdesk, você pode perguntar, interagir dentro da área de suporte de dentro do aplicativo. Então, é uma área que, se você precisa de uma resposta mais rápida, de uma resposta, né, 1 hora, 3 horas da manhã ali, você pode entrar dentro do teu app e fazer a solicitação para ele ali, você vai ser respondido na hora. Então, você tem essa área de suporte de dentro do app, que é um suporte instantâneo que a gente consegue sanar a maioria das suas dúvidas. Então, você pode entrar ali no app, verificar e fazer essas dúvidas. Se você precisa de um apoio de uma área especializada, a gente tem o nosso canal de suporte, né, através do WhatsApp, em que ele acaba canalizando e direcionando você para as necessidades em que vocês entendem que são as mais cruciais para o teu trabalho do dia a dia. Então, se você entra lá no suporte, você fala, olha, eu estou com uma necessidade de resolver uma questão de pagamento. Você vai ser direcionado para o especialista ou para os especialistas da área financeira. Então, eles vão acabar te atendendo especificamente naquele teu problema. Eu preciso de um suporte para o grupo A. Dentro do próprio suporte, ele vai ser direcionado para o grupo A. Eu preciso de suporte para tratar as minhas vendas retidas. Você pode ter suporte através, né, e a gente vai direcionar para a área de compliance de dentro do helpdesk, de dentro do suporte. A gente tem também a área de compliance que ajuda você a tratar as suas vendas, né, que eventualmente estão em retenção. Então, a gente acabou criando, né, e aí também tem a área de TI, né, obviamente que se você tiver dúvidas relacionadas, né, a login, etc., você consegue ser direcionada também para a necessidade específica do suporte, e o time de suporte também pode te ajudar em demandas genéricas, dúvidas, né, e eventualmente, se você precisar de alguma coisa, você pode acioná-los e a gente vai conseguir internamente direcionar vocês dentro das áreas. A gente está aqui medindo também para ver quais são as áreas, né, e o legal dessa separação é que a gente começa a medir também cada área onde estão as maiores demandas da rede. Eu sei que algumas conclusões são óbvias, é claro, mas é importante a gente ter essas medições também em relação ao volume de atendimentos, o volume de pessoas que estão necessitando cada uma dessas áreas, e essa divisão é interessante porque a gente também pode aumentar os times nas áreas com as quais realmente a gente tem a maior necessidade de aumento de demanda. Né? Então, de toda forma, a gente tem trabalhado, né, em cima disso. Né? Então, a área de suporte é uma área que, né, pensando em 2028, né, a nossa operação em 2028, de fato, a área de suporte é uma área fundamental para que a nossa operação, né, com o volume que a gente tem, tenhamos esse sucesso de ser a maior empresa do Brasil. Então, essa área é uma área que a gente tem olhado com muito carinho, né, sabe das necessidades, estamos implementando melhorias e, mais uma vez, a gente sabe que é uma metodologia muito empírica e dentro dessas estruturas a gente às vezes vai testar, vai errar, né, a gente vai melhorar, mas é isso, a gente tem que testar rápido, errar rápido, melhorar rápido, para que ninguém sinta isso, para que a gente realmente implemente cada vez mais, né, um suporte que seja mais próximo da perfeição possível.
e esse é o nosso objetivo dentro da área de suporte. Uma outra área, né, falando em suporte, que está bem correlacionada, é a área de compliance, né? Além da gente ter agora a própria área de compliance dentro, uma parte da área de compliance dentro da área de suporte, para poder te ajudar com as vendas retidas, né, e etc., a gente tem a área de compliance ativo, que também foi uma área que a gente acabou implementando recentemente, né, que além de poder tratar as vendas e poder corrigir as vendas que vocês fazem, né, e eventualmente a gente avaliar e liberar, e algo interessante aqui, né, a gente percebe uma evolução também na rede, né, em relação a isso, né, até porque dentro das nossas estruturas, a gente percebe uma necessidade também cada vez mais, né, voltada à área de treinamentos. Então, a gente tem implementado aqui treinamentos diários, né, o Robinson, né, o Robinho, ele tem feito esses treinamentos aí com bastante frequência com a rede, e a nossa ideia é que a rede cada vez mais se torne, né, e fique preparada para os nossos desafios, né, mas a gente já percebe, né, realmente uma melhora muito grande em relação às vendas que a gente tem realizado, justamente porque aquilo que a gente falou, o nosso produto é novo, a maioria das pessoas talvez não conhecia esse produto, né, dentro do mercado, né, muita gente que também nunca trabalhou no mercado de venda direta, também se interessou pelo nosso produto por ser algo interessante, você não tira dinheiro de ninguém, você não pede para ninguém investir nada, você, né, não tenta vender nenhum produto, né, você basicamente entrega uma economia, e isso tem realmente atraído a atenção de pessoas que talvez nunca se interessaram, né, pelo modelo de venda direta, pelo marketing de relacionamento, e a gente consegue atrair pessoas novas também no mercado. Mas, de fato, são pessoas que talvez não tenham um certo treinamento, e a gente precisa prepará-las para poder vender o nosso produto da maneira mais adequada possível. Ainda que, né, a gente tenha, dentro dessa nossa estrutura, né, a gente tenha realmente a possibilidade, né, de tratar vendas e poder trocar essas informações, a gente percebe, né, eu tenho aqui uma métrica, né, que praticamente quase, né, de 100% das vendas que eram realizadas, né, no passado, a gente tinha um volume de 5% só de vendas aprovadas, direto. Aqui eu não estou falando nem de vendas que passavam pela área de compliance, né, eu estou falando aqui muito em função, né, das vendas que você só colocava, o compliance já aprova e não precisa nem voltar essa venda como retida. Hoje, esse volume de vendas, né, que são aprovadas de imediato, subiu para 30%. É óbvio, isso ainda não é satisfatório. O nosso objetivo é chegar em 100%. Tudo bem, pode ser utópico, mas que cheguemos aí 50%, 60% de vendas que são feitas, realizadas e liberadas sem a necessidade dessas trocas por dentro do compliance, né? E esse número ele já subiu demais. De dezembro para cá, esse número passou de 5% para 30%. Então, existe um volume absurdo de vendas que estão sendo aprovadas de imediato. Isso significa que a rede tem aprendido, né, como subir essas vendas, como trabalhar com o nosso produto. Isso é muito legal. Isso é um excelente indicador. E a gente tem trabalhado muito forte nesses treinamentos para que cada vez mais, né, que em 2028, né, tenhamos aí o mais próximo possível de 100% das vendas, né, realizadas e aprovadas, porque a gente sabe que quanto mais venda aprovada eu tenho, mais ponto eu tenho, né, maior a minha qualificação, maior o meu resultado, maior o meu bônus, né? Então só tem vantagens, mais clientes satisfeitos lá na ponta. Então a gente percebe, né, que esse é um dos trabalhos mais importantes da nossa operação, que é a área de compliance, e principalmente, né, o compliance ativo, né, que também vai ajudar você a tratar as vendas. Então, eventualmente, eu, né, coloquei lá, às vezes isso tem mais efeito até para o líder do que para quem vende, né? Porque o líder, às vezes, ele está lá vendo algumas vendas retidas e o nosso time está tratando também de maneira ativa essas vendas, né, que foram realizadas. Então, às vezes você tem lá uma pontuação de vendas retidas e o nosso time de compliance ativo vai ligar para o cliente, vai tirar dúvidas, vai eventualmente pedir essa documentação para poder fazer isso. É óbvio, né? Lembrando que o trabalho, né, e aqui entendamos, né, que o grande trabalho de quem vende não é convencer, às vezes, a pessoa a aderir ao nosso modelo, até porque ela não vai precisar pagar nada, ela vai ter um desconto. E o grande trabalho de venda é justamente a gente subir a documentação da forma correta, né? Talvez aqui o nosso maior desafio, o nosso maior objetivo em vender esse produto é subir a venda da forma correta. Então, é sempre responsabilidade do Lex subir isso da forma adequada e da forma correta. Não é responsabilidade do compliance fazer isso, apesar de que vamos fazer isso para poder criar um dinamismo na rede.
Mas lembrando que não é para terceirizar a responsabilidade para a área de compliance, mas sim, né, você como Lex faz o teu trabalho e o time de compliance ativo vai dar esse suporte para que eventualmente algumas vendas que possam ter sido esquecidas ou eventualmente tenham tido alguma complicação maior, que o nosso time possa ir lá e tratar isso. Mas para a liderança isso é muito bom, porque as pontuações vão subir à medida que o nosso time vai tratando e a gente consegue implementar isso, né, dentro da nossa estrutura. Então, a gente percebe que uma das coisas, né, inclusive, que tem melhorado, né, a implementação dessas, né, enfim, desse compliance mais ativo, algumas coisas que a gente tem melhorado, né, em relação à evolução, né, do próprio sistema de aprovações, como eu comentei, de 30%, ele está muito atrelado ao app. Né? Então, o aplicativo ele passa por constantes mudanças, né, atualizações. Né? É sempre importante vocês estarem sempre atentos a isso, porque cada semana ali tem 2 ou 3 atualizações novas, porque a gente sempre está melhorando. E uma das coisas que a gente implementou, não sei se todos vocês sabem, mas quando você faz uma venda, na hora que você vende, a nossa inteligência artificial ela já percebe eventuais motivos de retenção futura dessa venda. E ele vai falar, olha, essa fatura aqui eu percebi que tem uma multa. E aí ele já vai colocar lá como venda em análise, né, porque a gente tem basicamente aqui 3 etapas, né, da venda. Então a gente tem um momento em análise, que isso cai a primeira vez pelo compliance. A gente tem as vendas retidas, que ela é uma etapa, né, do compliance, apesar que dentro de retidas você tem retida e reanálise, que a única diferenciação aqui é que a retida é que o Lex precisa subir informação e a reanálise ele já subiu e a gente tem que reavaliar dentro do compliance, mas é uma única né, caixa que a gente chama aqui de vendas retidas. Então a gente tem vendas em análise, as vendas retidas e as vendas liberadas, né, ou concluídas ali, no caso, pode ser que alguma venda tenha sido cancelada, então ali entraria liberadas e canceladas. Então a gente tem essas 3 etapas dentro da área, né, de compliance aqui, e o aplicativo ele faz essa leitura dentro dessas 3 áreas e demonstra para vocês, né, onde estão as pontuações e bonificações de vocês entre essas 3 frentes. Né? Dentro da frente de retidas, né, então você tem lá, mais uma vez, você tem a possibilidade de analisar aquilo que está em reanálise dentro do aplicativo para você saber o que tratar. Então já demonstra essa informação no teu aplicativo, se você precisar clicar lá em reanálise e conferir aquilo que tanto você quanto o teu time precisa reanalisar e você consegue acessar ali para poder cobrar o teu time, né, daquelas reanálises ou até para cobrar o suporte ou eventualmente a turma de compliance sobre aquelas vendas que estão sendo tratadas. Né? Você também pode analisar as vendas em análise, inclusive também para poder tanto subir documentos já antes de ir para o compliance, né, mas também para poder tirar algumas dúvidas e se você precisar tratar isso no compliance, né, pelo helpdesk ali, pela área de suporte, você também pode ter acesso a essas informações por ali para que você tenha tudo isso na palma da tua mão. Então o aplicativo ele passa por constantes mudanças e um dos motivos pelos quais, né, o nosso volume de vendas aprovadas de imediato eles aumentaram de maneira significativa, eu entendo que esta ferramenta permitiu com que esse volume aumentasse de forma significativa. Então, essa parte em que você vai lá, vende, sobe ali já a tua documentação, você já consegue, né, ter maiores chances dessas vendas serem liberadas. Então, fiquem atentos realmente a essas mudanças do aplicativo. A gente também tem a área de extrato, né, que você agora pode conferir dentro do teu histórico o extrato de pagamentos. Às vezes a turma tinha dúvidas em relação ao extrato de pagamentos, você também consegue acessar o teu extrato por lá. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai implementando cada vez mais melhorias dentro do aplicativo para que realmente a vida de todos fique mais tranquila. A nossa ferramenta de trabalho, o app, a nossa ferramenta de comunicação vai ser cada vez mais o aplicativo. Vocês vão ver que agora já tem um bannerzinho para você acessar as informações, né, da live, acessar as informações que a gente tem hoje, né, como novidades. Então a gente vai usar cada vez mais o aplicativo também como forma, né, de comunicação dentro dessa estrutura. Então é importante vocês estarem antenados cada vez mais no aplicativo e a tendência é que ele, né, até 2028, de fato, ele sofra muitas melhorias, né, que ele tenha várias novidades à medida que o tempo vai passando, porque ele é a nossa ferramenta. A gente percebe, né, quantas pessoas sonham em ter uma ferramenta como um aplicativo, né? A gente vem falando aí com a turma da BVD já há muitos anos, a gente já fala sobre isso, mas a gente já vem conversando com empresas, né, do setor, e a turma, né, enfim, de grandes empresas, como Boticário, né, Natura, etc., né, Cacau Show, sempre falam, puxa, cara, tudo que eu queria era ter um aplicativo para eu poder me comunicar
né, enfim, com a minha rede, né, para que todo o processo de comunicação seja unificado. E a gente tem isso, né? O nosso app, ele é a nossa ferramenta de trabalho. Você não precisa, às vezes, de uma planilha em computador para você entender o que você está fazendo. A gente tem uma ferramenta de trabalho que tem essa comunicação ativa e a gente tem o objetivo de se comunicar cada vez mais pelo aplicativo. Então, isso vai tornar a vida de todo mundo mais fácil e a comunicação muito mais uniforme, né, para que a gente realmente possa implementar, né, cada vez mais um sistema de comunicação unificado dentro da nossa estrutura e através do aplicativo essas comunicações vão começar a ser feitas com maior frequência. Então, se mantenham antenados no aplicativo, né? Até 2028 muita comunicação vai acabar acontecendo, muitas melhorias, né, mais uma vez vão acabar acontecendo, e essas são algumas das melhorias que a gente percebe que realmente faz toda a diferença, né, no seu dia a dia. A gente vai implementar, né, também uma das melhorias, essa ainda não está disponível no app, mas a gente vai implementar agora em breve, né, uma ferramenta para você fazer propostas técnicas, né? Apesar de que a gente sempre defende a ideia da proposta, né, da venda muito mais emocional, né, uma venda muito mais de convencimento do que uma venda técnica no sentido racional. A gente percebe que a venda, vocês sabem disso melhor do que eu, que a tendência é que as vendas sejam feitas sempre pelo lado emocional, né, ou que a grande parte das vendas é pelo lado emocional, e as vendas racionais elas tendem a ser menos efetivas. Então a gente sempre, né, acaba buscando incentivar esse tipo de venda mais emocional, que suba a venda lá de forma mais simplificada. A gente não precisa entrar em termos tão técnicos, porque às vezes entrar em termos técnicos vai fazer com que o cliente muitas vezes pare e fale, puxa, deixa eu pensar mais, deixa eu raciocinar mais, deixa eu pesquisar mais, e eventualmente você perde uma venda por tentar ir para o lado racional demais. E a gente ir para o lado emocional, o próprio aplicativo traz isso para você, né? Você sobe a conta ali, o cara já recebe o desconto, o cara, porra, já posso fazer a assinatura, ele já faz a assinatura na hora, em 2 minutos, né? Você fecha a conta com ele e a gente está resolvido. Então, esse modelo de venda é muito efetivo e tem se demonstrado, né? A gente tem uma taxa de conversão aí acima de 50% nas vendas. Então, de fato, né, esse volume de vendas tem sido, né, muito interessante, né, e esse modelo de venda emocional é aquilo que a gente acredita, apesar de que a gente sabe que tem clientes que tem lá um engenheiro do outro lado, e aí não é uma questão de você direcionar o cara para o emocional, porque ele já está no racional. E para esses casos, a gente está lançando uma parte da ferramenta aqui para que você também possa subir propostas técnicas e confrontar o mercado, né, também tecnicamente, caso seja necessário. Apesar de que o nosso incentivo é sempre para a venda emocional, mas se você precisar de uma venda mais técnica, essa ferramenta vai estar disponível no aplicativo em breve, tá? A gente está trabalhando em cima disso para poder disponibilizar para vocês, e a tendência, mais uma vez, é que o app seja cada vez melhorado até 2028. Né? Olhando por esse espectro, né, do que vai ter de novidades dentro do app, existe um produto, né, que para nós, eu acabei colocando ali no início, mas que para nós é muito interessante, que é o produto bancário. A gente tem uma operação, né, que para nós aqui, a gente sempre vivenciou muito esse universo de banco e energia. A energia, quer queira, quer não, ela é um derivativo, ela é um produto financeiro, ela é uma commodity. E assim como qualquer produto pode ser vendido dentro do mercado financeiro, a energia ela acaba sendo um deles, e ela tem uma bolsa de valores específica para a própria energia, que se chama, para quem não conhece, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então você tem essa câmara que consegue comercializar, assim como uma B3 que comercializa ações, a CCE ela faz a comercialização da energia. Então a energia ela de fato é um produto financeiro e você não tem como, né, tirar um produto do outro. Se você for ver, uma das coisas que eu aprendi, né, que muitos bancos eles operam no mercado de energia porque eles conseguem colocar as taxas de maneira oculta dentro da energia para que o cliente pague, né, eventualmente, às vezes, o tomador lá pague um spread maior dentro daquela operação, e ele acaba nem percebendo que ele está pagando um spread um pouco maior. Portanto, que as áreas de energia dentro dos bancos, geralmente elas são as áreas mais lucrativas. Eu não estou dizendo do ponto de vista de faturamento global, né, porque é óbvio que o produto financeiro ela acaba trazendo uma magnitude maior do que o mercado de energia para esses bancos, mas em termos de faturamento versus despesa da empresa, né, o lucro proporcional daquela empresa acaba sendo muito maior, né, no mercado, nos bancos, né, no mercado de energia. Então, geralmente a mesa de energia dos bancos é a área mais lucrativa proporcionalmente dos bancos. Então, esse universo unificado, ele é muito interessante.
né? Então, vocês já ouviram a gente falar em algumas vezes, para quem não ouviu, né, a gente realmente está trabalhando, estamos em fase já de implementação, né, da nossa estrutura bancária, e a gente acredita muito nessa junção desses dois mercados, o mercado de energia e o mercado financeiro. A gente já vivenciou isso ao longo da nossa história, que para construir, para operacionalizar algumas usinas, vocês que já conhecem nossa história, a gente acabou lá em 2020 estruturando uma operação financeira, uma operação bancária, já dentro da Alexandria, né, isso há 5 anos atrás, apesar da gente já estar há 8 anos no mercado, né, há 5 anos a gente opera nesse mercado financeiro, né, e muito focado para grandes investimentos. Né? E a gente, obviamente, com a estrutura de rede, a gente começa a criar um modelo que a gente pode, inclusive, trabalhar junto com a rede para poder pulverizar, né, e diversificar também a nossa operação e a nossa penetração dentro do mercado através de produtos financeiros. Tá? Isso é algo que está sendo preparado, está no forno, né, já tem muita coisa andando, isso não é algo que estamos pensando, isso já está acontecendo. Né? Eu, o Otávio, né, o Marcelino, a gente tem reuniões periódicas, toda semana a gente tem reunião, né, a Adriele também, a gente tem reuniões aqui toda semana, né, para falar sobre o banco e para estruturar as operações do banco dentro da Alexandria. E dentro do aplicativo é óbvio que vão estar todas as relações, né, em relação à parte bancária. É uma coisa importante dentro do aplicativo que a gente está lançando também, né? Então, o aplicativo, né, só para vocês entenderem, além dessas melhorias, né, que a gente está trazendo, o próprio aplicativo vão ter todas as ferramentas bancárias dentro dele, e para os clientes, né, a nossa previsão é que aqui em 15, 20, 30 dias no máximo, a gente já disponibilize, né, as ferramentas para o cliente de energia também dentro do app. Então você que é cliente, né, ou o cliente vai poder olhar ali a fatura, segunda via de fatura, etc., dentro do próprio aplicativo. Né? Então a gente entende que ter um único aplicativo para tudo isso, né, é muito mais fácil, né? Ainda que você tenha campos ali que vão estar travados para quem não faz rede, né, o cara que é só cliente, ele não vai ver, né, funcionalidades da rede, o cara que faz rede e não é cliente não vai ver funcionalidades de cliente, mas a gente entende que o ideal é a gente sempre trabalhar num único aplicativo, né, porque até comentei isso, eu, né, não querendo falar mal aqui, mas, por exemplo, a Latam, né, ela tem lá, puxa, você vai viajar, ela é um aplicativo, aí você vai ver teus pontos, ela é outro aplicativo, você vai querer trocar pontos, é outro aplicativo, então você fica perdido, assim, eu honestamente, eu me considero um cara, né, relativamente inteligente, e eu tenho dificuldades em entender aonde eu tenho que entrar, em qual aplicativo eu tenho que entrar da Latam para resolver o que eu preciso. Né? E é tão mais fácil quando você tem um único aplicativo e ali dentro você consiga encontrar tudo aquilo que você precisa. Então, todas as nossas funcionalidades vão estar dentro do mesmo aplicativo, sejam elas funcionalidades para o cliente ou funcionalidades de banco. Né? E o que no banco a gente vai entregar para todo mundo. Né? A gente tem alguns produtos que a gente já tem trabalhado, né, em relação ao banco, né, alguns produtos que a gente já sabe que a gente vai lançar para o mercado. A gente ainda não tem um sistema de bonificação, porque tudo isso vai ser dividido com a rede. Né? A gente percebe que os mercados, né, só para vocês entenderem também, né, eu tenho uma percepção, eu não quero falar mal de empresa nenhuma aqui, né, que faz rede, mas a gente sabe que no mercado de rede, você tem um custo de comissão muito alto. A rede é foda, assim, me perdoe a palavra, mas a rede consegue fazer o que ninguém faz. A rede vende areia no deserto, de verdade. Então a rede, nada melhor para vender do que um modelo de rede, de verdade. Eu acho que não existe nada que venda melhor na história do mundo do que vocês. Não existe. Não tem como, né? E não existe nada. E assim, eu desafio, eu aposto a minha vida que não existe nada de verdade que venda melhor do que vocês. Pode ser vendas, né, por exemplo, Magazine Luiza, pode ser o que for. A nossa estrutura de rede, ela vende melhor do que qualquer coisa no universo, de verdade. Então a gente realmente tem um trabalho aqui, que é um trabalho fantástico, né, daquilo que a gente tem feito e tem vendido, mas ao mesmo tempo o custo disso é um custo alto. A gente sabe que a rede ela tem uma carga financeira alta para poder compensar o trabalho bem feito, nada mais do que justo. Né? Não estou aqui fazendo pesos e medidas, estou considerando que é justo. Agora, tem um problema de você ter um custo, né, de comissões muito altos, porque a gente percebe, né, que muitas empresas que trabalham com produto, e aqui não é uma crítica, para poder remunerar a rede, né, precisa superfaturar produto.
Né? E aqui, mais uma vez, não é uma crítica, mas você pega lá um produto, né? Ou às vezes um perfume, que você vai pagar lá R$400 para a rede, e você consegue hoje, com a internacionalização, com a globalização, você consegue entrar num site chinês e você consegue comprar o mesmo produto por, sei lá, 10% do valor. Você consegue entrar numa Amazon da vida e comprar o mesmo perfume, só que um perfume importado, pelo mesmo valor. Então a gente percebe, né? E aqui eu não quero comparar modelos, eu acho que cada empresa ela tem o seu modelo né, que funciona muito bem, né? Se você gosta do modelo de produto, continue fazendo. Eu não estou, né, criticando nenhuma empresa aqui, eu só estou colocando, né, uma reflexão para vocês entenderem as nossas decisões. Então, ou você pega um produto e superfatura, eu não acredito que isso dá certo hoje com o mundo globalizado do jeito que está. Não quero criticar produtos, eu só quero fazer uma ponderação para aquilo que a gente escolhe. Às vezes o pessoal fala, mas por que você não coloca produto na tua carteira? Por que você não coloca chip de telefonia aí no que você está fazendo? Cara, não vale a pena. Tudo aquilo que eu preciso superfaturar, que você pode cruzar a esquina ali na TIM, pegar um chip de graça, por que a gente vai superfaturar para poder remunerar a rede? Isso daí está com os dias contados. Não faz sentido a gente ficar apostando em produtos que eu tenho que ficar superfaturando para manter a rede, porque isso não se sustenta. Se a gente está olhando para 2028, a gente tem que analisar produtos que a gente tem que ter dentro de casa que nos levem até lá. Eu não posso pegar um produto que amanhã ou depois a galera consegue comprar na internet mais barato, porque a gente sabe que os dias estão contados. Agora, se a gente não quer superfaturar, para a gente poder trabalhar em rede, eu tenho que ter o uso, né, ou a inteligência de pensar em produtos que sejam rentáveis. A gente sempre falou isso, eu sempre falei isso várias vezes em lives, que a área de energia é uma área que tem muita grana, que envolve muito dinheiro, não à toa as maiores empresas do Brasil, né, ou são, mais uma vez, bancos, ou são empresas na área de energia. Energia tem muito dinheiro. Então, a gente pode vender energia na rede sem superfaturar nada. O nosso produto é competitivo, tanto quanto empresas que são tradicionais, que não têm estrutura de rede. E a gente consegue remunerar a rede, porque esse nosso mercado é um mercado que tem muito dinheiro envolvido. Então, isso faz com que a nossa operação em energia ela seja sustentável a longo prazo. Então, a gente consegue, em energia, manter a rede. Né? A turma às vezes fala, tem muita empresa que acaba entrando, né, na área, né, começa a operar em rede e depois desiste. Mas é isso. Porque se você está superfaturando um produto para poder remunerar a rede, uma hora você vai ter que tomar uma decisão de falar, cara, ou eu paro de vender esse meu produto, ou eu paro com a rede. E infelizmente é o que acontece com muitas, ou o que aconteceu com muitas empresas, né? E eventualmente tomaram decisões de falar, cara, lojas em shopping são melhores de vender porque eu pago menos, porque eu não consigo superfaturar mais o meu produto, né? Enfim, a gente sabe, vocês conhecem isso. E óbvio, eu não sou um cara que eu tenho, vocês sabem disso, né? Uma vivência de anos e anos em rede, mas uma coisa a gente percebeu, que trabalhar no modelo, né, de produtos que sejam ultra rentáveis e que tenham um volume financeiro por trás, esse é o caminho para que a gente possa chegar em 2028 com o mesmo produto, com o mesmo plano, com a rede, né, bem estruturado, sólidos no mercado, e a gente consegue caminhar e fazer tudo isso através da rede com produtos de energia. Um outro produto que dá muito dinheiro, obviamente, é banco. Né? Então, por naturalidade, é um outro produto que faz muito sentido a gente ter uma estrutura financeira na rede. Né? Porque se o mercado financeiro é um mercado que também, assim como o mercado de energia, né, traz muito dinheiro, né, movimenta muito dinheiro, cara, ali a gente pode operar como rede sem precisar superfaturar produtos, sem precisar, né, entrar num risco de perenidade. Se a gente está olhando mais uma vez para 2028, quais produtos a gente quer trabalhar? Eu só vejo hoje 2 mercados possíveis disso acontecer: o mercado de energia e o mercado financeiro. A gente não quer superfaturar produto, a gente não quer superfaturar nada, então a gente quer ser sólido, a gente não quer, né, cair numa estrutura de engano, e a gente quer manter a nossa operação, manter a rede e manter os nossos produtos. Então, a esteira financeira é muito interessante também para que a rede seja remunerada. Então, como tem muito dinheiro, a gente consegue remunerar bem a rede. A gente ainda não lançou o programa de bonificação para a área bancária, a gente deve lançar aí em mais ou menos 1 ou 2 meses, tá, o programa de bonificação, mas está muito aí, de verdade. A gente já está em implementação na estrutura financeira, tá? A gente está aqui colocando essa estrutura financeira, né, à disposição de vocês,
né? O que a gente vai ter dentro desse universo financeiro como produto, para que vocês também entendam, né, o que a gente está construindo nessa frente financeira até chegar em 2028, mas coisas que a gente vai fazer agora, né? Os nossos produtos financeiros, o primeiro deles, né, que a gente vai fazer, são o que a gente chama de daily banking, né? O nosso, enfim, nossa conta corrente. Então, cada Lex vai ter uma conta corrente na sua dentro do aplicativo. Então, você vai poder fazer recebimento de Pix, pagamento de Pix, né, pagar boleto, enfim, transferir conta, o que você quiser, né? Aquele processo de daily banking você vai ter dentro do nosso aplicativo, né? Então, você vai poder usar esses mecanismos tradicionais, né, de qualquer banco. A gente vai ter produtos mais ligados à nossa operação. Eu não quero aqui, pelo menos por hora, né, entrar em nenhum produto muito diferente do que a gente está fazendo. Então, a gente tem aqui 3 produtos financeiros que a gente vai trazer, né, para o mercado. O primeiro produto financeiro que a gente vai trazer é a possibilidade, né, obviamente, mediante aprovação, mediante, né, análise, a gente vai conseguir antecipar comissões de 45 dias para 10 dias. Então, o produto financeiro, o produto de banco, a gente vai poder submeter, você que é Lex, a hora que o banco estiver pronto e operacional, você vai poder submeter, né, a tua análise da tua comissão. Falar, cara, eu quero ganhar essa comissão, estou precisando de grana, enfim, quero ganhar minha comissão de 45 dias em 10 dias. Então, a gente vai poder analisar e liberar essa comissão tua, né, num prazo menor, em virtude da nossa operação de banco. Então, a gente vai trazer esse benefício para vocês no modelo de banco. Na outra possibilidade, por exemplo, de banco que a gente está fazendo, é usar o saque FGTS aniversário dos clientes, né? Entendam aqui, né, os exemplos que eu vou dar agora, né, como exemplos ilustrativos, tá? Não carregue aqui números, valores, até porque a estrutura de remuneração e a estrutura de taxas, elas ainda não estão 100% definidas, a gente está em implementação, né, dessas taxas e tarifas, mas só para ilustrar mais ou menos como vai funcionar. Você tem um cliente lá que fala assim, poxa, 10% aqui nessa região eu acho pouco, né? Se fosse 20% eu até fechava. Você pode analisar, consultar lá pelo próprio aplicativo no FGTS dele, e se ele for aprovado, você pode chegar e prometer para ele, falar, cara, você não quer então, né, eu consigo aqui operacionalizar pelo teu FGTS como lastro da operação, e você consegue dar, ao invés de 10%, você consegue dar 20% de desconto para ele naquele caso. Então você vai conseguir melhorar o desconto, né, e você vai conseguir convencer esse cara através de algo que às vezes ele nem sabia que ele podia usar como lastro, que é o FGTS dele, e ele pode lastrear a operação da energia no FGTS. Isso faz com que ele consiga também, por consequência, ter uma vantagem, né, financeira para ter um desconto um pouco maior, né, através de um produto financeiro. E a concorrência vai olhar e falar, cara, mas como assim? O cara está dando 20% de desconto, é impossível. Eu só consigo 10%. Mas, cara, é óbvio, a gente está juntando 2 mercados ultra potenciais em conjunto, né? Aquilo que eu falei, o produto financeiro, né, o produto de energia dentro do mundo financeiro é aquilo que mais gera resultado. Não adianta. Os maiores lucros do Brasil hoje são de mesa de energia dentro dos bancos. Não tem como você ganhar mais dinheiro do que você unificar essas duas coisas. Então é óbvio que uma empresa que só trabalha com fornecimento de energia não vai conseguir concorrer no futuro com a gente. E analisando 2028, a gente precisa estar sempre à frente do mercado, né? O meu papel como presidente da empresa é sempre olhar, né, novidades e como deixar a gente sempre na crista da onda. Eu não quero sair da crista da onda. A gente sempre, hoje somos a maior empresa de venda de energia do Brasil, né? A gente tem que sempre estar atento aos movimentos de mercado para a gente sempre estar na frente. Eu sempre vou olhar produtos na frente. A hora que a concorrência, a gente já tem um aplicativo que ninguém consegue ter, que ninguém consegue, né, fazer os cálculos que a gente faz, ninguém consegue. Mas tudo bem, a gente também não pode ser ignorante ao ponto que talvez amanhã ou depois, talvez daqui 1 ano, 6 meses, alguém vá lá e faça um aplicativo similar ao nosso, apesar de eu achar difícil, mas pode ser. A gente não pode ser aqui displicente e não pensar que isso pode acontecer. E se daqui 6 meses isso acontecer, cara, a gente já está num outro patamar, a gente já está num produto muito mais tesão, num produto muito além, né, numa estrutura muito além. Então, o meu trabalho como presidente, como CEO da empresa, é sempre nos colocar na crista da onda. A gente sempre vai estar no topo do mercado, né? À medida que o tempo vai passando, coisas novas a gente vai ter que estar trazendo, né, para que a gente sempre
fique na crista da onda, e produtos inteligentes que tenham correlação com o nosso produto. Então, a área financeira é uma área que a gente vai conseguir estar à frente do mercado, porque a hora que o mercado começar a dar 10% de desconto nas áreas que às vezes a gente dá, estou dando só um exemplo aqui, né, ilustrativo e hipotético, mais uma vez, mas a gente vai estar dando, né, mais, né? Então eu vou estar dando, você está dando 10, agora estou dando 20. Mas não é porque a nossa energia está melhor, a energia é energia, e a tendência, inclusive, é que o mercado fique cada vez mais competitivo e os descontos diminuam, né? De verdade, a tendência do mercado é essa. E para nós é ótimo, porque a gente trabalha com produtos e soluções que cada vez mais a gente vai se distanciar do mercado e a gente vai ficar cada vez mais líder nesse mercado, porque a gente está usando, né, dessa inteligência financeira também para o mercado de energia. Aí, por fim, um outro produto no banco, né, que eu quero trazer aqui, que a gente vai lançar, é a operação de antecipação de desconto dos clientes. Então, às vezes, você vai lá vender para o cara, e o cara fala assim, beleza, eu tenho uma conta de 10 mil, eu vou economizar 1.000 por mês, aqui 10% de desconto. Também mais um exemplo aqui, ilustrativo, hipotético, não tragam aqui, né, cálculos financeiros com base no que eu vou falar agora, mas é só para ilustrar. Né? Mas, de toda forma, o cara vai lá ter 10% de economia, R$1.000 por mês, e ele fala, eu não ligo, cara, pagar R$1.000 por mês, eu não quero fechar contrato, não vou fazer. Né? E aí o cara não faz o contrato, mas você pode olhar com o banco na tua mão, você pode chegar para ele e falar assim, cara, beleza, já que energia para você mensal não faz diferença alguma, você não quer trocar os R$12.000 que você vai ter, por exemplo, de economia em um ano, por R$9.000 agora na tua mão, já que pagar a mesma coisa em energia para você pouco importa, você pode continuar pagando a mesma coisa e eu te dou R$9.000 aqui agora. Ele vai olhar e vai falar, pô, cara, é óbvio que eu quero R$9.000 agora. Se eu puder pagar a mesma coisa que estou pagando na energia. Então, é mais um produto que você vai poder oferecer para o mercado, né, de forma ultra estratégica, que você também vai ser bonificado com isso, vai poder, né, aumentar a tua receita como rede, né, e eventualmente você vai poder até voltar em clientes que você já vendeu energia para oferecer esses produtos. Eventualmente você já fez uma carteira de 50, 60 clientes, e aí, às vezes, você fala, cara, beleza, e agora? Você pode voltar nesses 60 e oferecer, falar, cara, você não quer usar o FGTS para aumentar teu desconto? Não, não quero. Então, você não quer antecipar o teu desconto agora, em D0, para você ter dinheiro? E lembrando, mais uma vez, tudo isso que a gente está falando do mundo financeiro é a gente dando dinheiro. Você percebe que a gente não está pegando dinheiro do mercado, a gente não está pedindo nada emprestado para ninguém, a gente não está puxando dinheiro de ninguém, a gente está dando, antecipando comissão, dando mais desconto para o cliente, dando, né, antecipação do desconto para o cliente. Então, é sempre a empresa fornecendo dinheiro para o mercado. Tá? Lembrando, mais uma vez, a nossa ideia da operação financeira não é pegar investimento, pegar dinheiro de ninguém. A gente não quer isso, a gente quer dar dinheiro para o mercado. Mais uma vez, a gente sabe que tanto o mercado financeiro quanto o mercado, né, de energia são mercados que, mais uma vez, são mercados que têm muito dinheiro, muito lucro, muita liquidez, e a tendência é que a gente cada vez mais consiga, né, alimentar o mercado, né, com esse recurso. E a gente, né, entende que, olhando em 2028, que dentro dessa nossa estrutura e dessa junção banco, né, com essas implementações, como eu falei, mais táticas, né, de um aplicativo eficiente, comunicação pelo aplicativo, cada vez mais melhorias no app, um suporte muito eficiente, né, um suporte que funcione 100%, um compliance, né, que cada vez mais próximo de vendas liberadas de 100%. Então, a gente percebe que todo esse cenário realmente faz com que a gente chegue em 2028, né, como a maior empresa do Brasil. Aí a gente percebe que tudo isso, né, juntando o mercado de energia, o mercado financeiro, é possível, né, que hoje, como a gente é 5 vezes maior do que o segundo colocado, talvez em 2028 sejamos 5 vezes maior do que o segundo colocado como maior empresa. Então, a gente realmente tem potencial, a gente já mostrou resultado que a gente consegue chegar lá, e dentro dessa estrutura e juntos a gente vai conseguir realmente alcançar, né, esse universo, né, dentro do mercado de energia e do mercado financeiro e praticamente do mercado corporativo. E quando eu falo, quiçá, maior empresa do mundo, todos esses produtos que a gente está falando, a gente consegue levar para fora do Brasil. Né? Então, a gente sabe, a gente já vem falando da internacionalização do nosso negócio. Né? Então, realmente é algo que a gente pode levar o mesmo aplicativo de energia, né, e o aplicativo atrelado ao mercado financeiro, inclusive em países que são até mais fáceis de se fazer isso. Estados Unidos é mais fácil fazer isso. Né? Portugal é mais fácil fazer isso. Japão é mais fácil fazer isso. Austrália é mais fácil fazer isso. Né? Praticamente quase toda a Europa
né, ocidental é mais fácil fazer isso. Então a gente percebe que vários países a gente pode fazer rede, a gente pode expandir a nossa rede para lá. Aí às vezes eu falo isso, né? A gente até mencionou aqui em algumas reuniões, né, sobre a minha ideia ali, né, realmente da história do Robin Hood e tal, porque eu de fato acredito nisso, eu acredito que a gente pode, né, pulverizar as riquezas no mercado, principalmente, né, através desses dois universos, energia e o universo financeiro. Mas uma das coisas que eu também quero quebrar de paradigma aqui é que o Brasil é uma eterna colônia exploratória, né, em que os gringos, né, como a gente chama, vêm para o Brasil, exploram e tiram o que é bom e levam embora. Né? Então eu falei, cara, então vamos inverter esse cenário, então vamos levar daqui do Brasil, né, um produto que realmente domine o mundo, né, que a gente possa daqui do Brasil, né, poder levar um produto e uma rede que realmente se prolifere por todo o planeta. Né, porque a gente pode levar os mesmos produtos, as mesmas soluções para diversos países. Né? E, mais uma vez, países que, inclusive, são até mais fáceis da gente fazer do que no Brasil. É óbvio, no Brasil é mais fácil a gente atuar, porque estamos aqui, estamos construindo isso, mas depois para replicar para Estados Unidos, replicar para o Japão, replicar para a Austrália, para a Europa, né? Para todos esses países fica muito fácil. Então, a gente vê que em 2028, né, quiçá seremos a maior empresa do mundo, porque também, a nível global, as maiores empresas do mundo, né, e aí eu estou saindo um pouco da esfera do Brasil, eu trago aqui um terceiro fator, porque as maiores empresas do mundo, elas geralmente ou são empresas de energia, ou são empresas, né, do mercado financeiro, ou então empresas de tecnologia. No Brasil, ainda essas empresas de tecnologia não são tão fortes em termos de competitividade de tamanho, mas a nível internacional, sim. Né? Portanto, que as maiores empresas, talvez ali as top, todas elas são do mercado de tecnologia. E nós somos exatamente isso, uma empresa do mercado financeiro, uma empresa do mercado de energia, e que tem tecnologia. Então, a gente carrega, né, as três maiores coisas do universo dentro de nós, dentro de uma estrutura de rede, que isso pode realmente fazer, né, com que nós sejamos a maior empresa do mundo em 2028. Então, este é o nosso objetivo otimista, o nosso objetivo conservador é ser a maior empresa do Brasil, mas eu acredito muito que com o potencial que a gente tem, com a rede que a gente vai alcançar isso. E você, né, como você se vê, né, dentro disso tudo em 2028? A gente vai ganhar muito dinheiro juntos, né, a gente vai poder construir isso juntos, a gente vai poder internacionalizar as nossas operações e, de fato, sonhe junto com a gente, porque tudo isso a gente tem feito e tem construído em conjunto. Então, você faz parte disso, você faz parte desse sonho, você faz parte desse crescimento. Eu quero muito que, ao longo desses anos, mas para que em 2028 a gente olhe para tudo isso e fale, gente, a gente fez a maior história que esse mundo já viu. A gente construiu a maior empresa do Brasil num tempo curtíssimo e nós somos a maior empresa do mundo, né, num momento como esse. Né? Então, a gente entende que tudo que a gente tem feito não é sonho, só sonho. A gente tem comprovado. Se ainda a gente falasse, poxa, né, vamos ser a maior empresa do Brasil de venda de energia. Cara, a gente já comprovou que em pouquíssimo tempo, né, o que a unidade consegue fazer através de todos nós alinhados no mesmo propósito, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. Em pouquíssimo tempo, em 3 meses, nos tornamos a maior empresa de venda de energia do Brasil. Então não adianta. E nos tornamos, assim, de lavada. Mais uma vez, somos 5 vezes maiores do que o segundo colocado. Então, se o nosso objetivo, né, é realmente ser a maior empresa do Brasil e a maior empresa do mundo, com a unidade e com o trabalho e esforço que a gente tem em conjunto, faremos isso, assim, com as mãos nas costas, faremos juntos, ganharemos muito dinheiro juntos dentro dessa estrutura. Vocês podem ter certeza que vocês podem contar comigo, porque realmente 2028 promete e seremos realmente a maior empresa do mundo. Faremos história, cara, teremos história para contar para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e a gente realmente vai poder falar que a gente fez parte, e não só fez parte, mas que a gente construiu, né, pedra por pedra desse castelo, né, porque de fato somos sócios nessa operação, estamos juntos nisso, e vamos construir isso juntos e ganhar muito dinheiro juntos ainda, né, até 2028. A gente realmente vai conseguir criar esse ambiente de prosperidade e unidade que a gente sempre sonhou, né? Eu acho que todos vocês sempre sonharam em ter isso, né, junto com vocês, e hoje a gente tem dentro da Alexandria. Então, eu realmente estou muito animado por tudo aquilo que a gente vai construir, por tudo aquilo que a gente vai fazer, e contem comigo realmente para construir isso junto com vocês, porque realmente vocês são nossos sócios e a gente vai fazer isso acontecer. Contem comigo, gente. Parabéns, presidente, parabéns, obrigado aí
pela participação, foi excelente. E eu tenho só orgulho, né, de fazer parte, né, de poder construir, né? A gente está nessa construção e eu só tenho a agradecer e agradecer a cada pessoa, né? E eu sempre falo, nós somos uma família. A Alexandria é uma família que está unindo pessoas, né, que às vezes tinham um sonho lá atrás de construir algo e de levar também a oportunidade. Esse eu acho que é o mais importante. Pessoas que nos procuram durante a semana agradecendo, porque de fato está conseguindo colocar algo dentro de casa, sabe? Eu acho que isso não tem preço, não tem qualificação, não tem cruzeiro, não tem nada. Eu acho que só da gente levar, poder ajudar as pessoas a poder colocar algo dentro de casa, isso é um diferencial. Parabéns, presidente, parabéns aí a toda a equipe, a todo o corporativo. A gente vai fechar por aqui com chave de ouro. E só agradecer, nós tivemos ali, junto com o YouTube e a nossa live, né? Tivemos aí mais de 1.800 pessoas que passaram, né? Então, durante a nossa live, tanto daqui do Meet, como também do YouTube. Parabéns a vocês que ainda estão lá no YouTube, ao vivo. Parabéns a vocês. Lembrando que amanhã, às 21h, horário de Brasília, nós temos aí a nossa apresentação de negócio. Então, você está convidado, né? Trazer todo mundo, trazer os seus novos leques para fazer parte. E, de fato, a gente vai poder construir e poder fazer as próximas viagens juntos. Obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui e só agradecer e estaremos juntos amanhã, terça-feira, amanhã às 21h. Obrigado. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus. Um abraço.